Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar a leitura de um artigo que eu fiz. Eu tenho procurado ler coisas diferentes, procurar fontes de informações diferentes, além do livro. O livro é ótimo para estudo, para o autoconhecimento, mas é importante também que a gente olhe para outras fontes. Fontes que sejam confiáveis, fontes que tenham seriedade na informação que está sendo compartilhada, mas é importante a gente trazer várias formas de se falar, várias linguagens. Ele é publicado dentro de um periódico, e o periódico é aquilo que sai de mês em mês, semana a semana, como as revistas que nós encontramos nas bancas de jornais, enfim. Então ele tem um caráter diferenciado do livro. Um livro ele pode ter sido publicado lá em 1800 e ser reimpresso, né, por várias vezes, mas o conteúdo dele é o mesmo. No caso, o artigo ele tem uma temática em específica, né? A revista onde ele é publicada, o periódico dele, ele tem uma temática e dentro desse do período que é estabelecido por eles é publicado artigos de diversos autores, né? Então é uma comunidade que pensa, que pesquisa, que trabalha em cima de determinados assuntos. Então é legal da gente trazer esse conceito também para o nosso conhecimento. Então, esse tipo de trabalho, né, em revistas científicas, eles são acadêmicos. Normalmente estão atrelados a alguma universidade, algum editor que trabalha com cunho científico, né? Então, quando a gente fala científica, precisa de ter tido uma pesquisa, precisa de ter uma metodologia, precisa ter um objetivo. Então, da onde você sai, para onde você parte. Tudo que acontece no meio dessa pesquisa, como você vai trabalhar essa pesquisa, precisa de estar claro para os pesquisadores e na hora dele publicar os seus resultados. Então é diferente de um livro, a forma como nós lemos um artigo científico. Então esse artigo ele foi publicado na revista Caminhos, que é da PUC de Goiás, e é uma revista que trata de ciências e religião. Então este é o assunto da revista. Então todos os artigos que serão publicados nele têm esse viés. Então depois eu vou deixar na descrição o endereço da revista, do artigo, entre outras informações que eu acho interessante de compartilhar com vocês. Este artigo que eu li, ele foi publicado em 2020 e teve a sua aprovação em 7/11/2019, ou seja, ele tem que ser revisado por pares, pessoas que entendem desse assunto, né, outros pesquisadores, têm que avaliar se o conteúdo escrito de fato é válido, se de fato ele pode ser publicado, para você não publicar besteira, para falar besteira para as pessoas, né? Então, aqui nós temos as autoras desse artigo, que são Tereza Cristina Bittencourt Villanueva, eu acredito que é assim que se fala o nome dela. Ela é doutora em Geologia Ambiental do Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia, mestre em Geociências da Universidade Federal de Uberlândia, especialista em Gestão Ambiental Uniminas, especialista em Psicologia Transpessoal da Alubrat Brasília. E também Arlete Silva Aciari, doutoranda e mestre em Ciências da Cirurgia pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e graduada em Psicologia pela Universidade de São Francisco. Então você vê que são acadêmicas, são pesquisadoras. É interessante de ver que, assim, além nelas aqui, as duas, ambas têm psicologia na sua formação, mas além disso elas têm outras formações, né? Como por exemplo geologia ambiental. Você fala assim, ai nossa, mas não tem nada a ver. Será que não tem? Se a gente olhar pela ótica macro, né, de que nós somos espíritos seres viventes, nós estamos aqui vivendo essa experiência, nós precisamos sim da natureza, de ter esse foco de cuidar do nosso planeta, será que não tem a ver mesmo? Será que a gente, cuidando do todo, a gente não está cuidando de nós? Então você vê que vai se casando certas vertentes, né? Eu vou ler, eu vou passar rápido para não ficar até muito
extenso o vídeo, os pontos que são interessantes da gente se atentar nos artigos. O título desse artigo é Emergência Espiritual à luz da psicologia transpessoal. Então, este é o título do artigo que eu li. E qual que é o objetivo desse trabalho? Por que que elas escreveram? Por que que elas fizeram esse trabalho, né? O presente trabalho tem como objetivo ampliar a compreensão do processo nominado por emergência espiritual, apresentar suas características, processos desencadeadores, sintomas, desafios nos diagnósticos e terapêutica apropriada. Ou seja, elas estão trabalhando com duas temáticas, gente. Vamos voltar aqui no título de novo. Emergência espiritual é um assunto que elas estão trabalhando, emergência espiritual e psicologia transpessoal. Então, esse é o foco do trabalho delas. E daí aqui elas trazem o conceito. Então, é sempre assim o artigo. Se você já está acostumado a ler artigo, ótimo, né? Mas não é muito comum de nós, né, da sociedade em si ler. Então, eu vou falar de uma forma explicando minimamente, tá bom, gente? Qual o conceito, né? O conceito é o que quer dizer, o que significa emergência espiritual, que é o primeiro assunto tratado por elas. A emergência espiritual pode ser definida como estágios críticos e experimentalmente difíceis de uma transformação psicológica profunda, que envolve todo o ser, toma forma de estados incomuns de consciência e envolve emoções intensas, visões e outras alterações sensoriais, pensamentos incomuns, assim como várias manifestações físicas. Ou seja, gente, deixa eu trazer mais um pedacinho aqui. A emergência espiritual pode ser definida como a evolução de uma pessoa para o modo de ser mais maduro, que envolve uma ótima saúde emocional e psicossomática, maior liberdade de escolha pessoal e uma sensação de ligação profunda com outras pessoas, a natureza e o cosmos. Gente, emergência espiritual, que ela está querendo dizer, é sobre o despertar espiritual. É quando você despertou para uma realidade que você não estava consciente. E daí, qual que é o desafio? O que motivou, né, elas fazerem esse trabalho? Aqui ela coloca, diferenciá-las de um processo patológico é um desafio na prática psicoterapêutica, pois os dois processos geram crises, confusão mental, descontrole emocional, desorientação sensorial e desorganização social. Contudo, o processo de emergência espiritual que foi nominado e descrito por Groff e Groff, logo mais eu explico isso, se diferencia por promover profundas transformações e crescimento psicoespiritual. Então, elas estão dizendo que, assim, é difícil para a prática psicoterapêutica identificar se o que o indivíduo está vivendo é um processo de despertar espiritual ou ele está vivendo um transtorno mental. Por quê? Porque as sintomáticas são muito parecidas. Groff, né, aqui que eu comentei, são os autores a que elas estão embasadas na pesquisa. Então, se você for lá na página final do artigo, você vai ver todas as referências bibliográficas que elas leram, né, que elas trabalharam para poder desenvolver essa pesquisa que elas realizaram. Ou seja, elas primeiro realizaram a pesquisa e depois elas vieram compartilhar os resultados. Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui no vídeo a capa do livro que elas se embasaram, né? Então, desse Groff, que são Christina Groff e Stanislav Grof. Acho que é assim que fala o nome dele. Stanislav Grof. Ela é falecida, psicoterapeuta, e ele psiquiatra. Os dois eram casados e eles desenvolveram várias pesquisas juntas dentro dessa temática, depois que ela teve um despertar espiritual, né? Depois que ela sofreu dessa emergência, as crises da emergência espiritual. Então eles desenvolveram pesquisas sobre estados alterados de consciência e psicologia transpessoal. Então veio daí, né? Então elas
se embasaram nesses autores que já desenvolveram pesquisas anteriores, ou seja, elas não partiram do zero. Entende isso? Então, assim, dentro do meio científico é assim que acontece. Nem tudo é do zero. Você pega resultados que já foram compartilhados, ideias de outras pessoas que já foram compartilhadas. Isso não quer dizer que você está roubando a ideia da pessoa, você está pegando e transformando em algo. Por isso que é importante a citação, viu, gente? Porque se você não cita, você está roubando a ideia do outro, e daí você infringe os direitos autorais. Pode ser que de repente em algum momento eu ou a Michelle, a gente compartilhe informações mais técnicas dentro da biblioteconomia, que aparece muito quando a gente vai trabalhar com material científico, tá bem? Então, a metodologia trabalhada foi utilizada pesquisa bibliográfica, ou seja, então elas se embasaram em outros livros de outros autores com resultados de pesquisas e trabalhos, e metodologia fundamentada na abordagem qualitativa. Então elas não estavam buscando quantificar, por exemplo, quantas pessoas viveram esse processo de emergência espiritual. É uma abordagem quantitativa. Elas estão avaliando de forma qualitativa quais as características, como funciona, de onde vem, o que pode ser e o que podemos fazer para ajudar. É nesse sentido, é uma abordagem qualitativa. Bem, então essa é a metodologia do trabalho delas. Então, elas compartilham também um quadro de diferenças entre a emergência espiritual e a crise de emergência espiritual, né? Que na verdade é o despertar espiritual e as crises que esse despertar provoca. Então elas fazem uma distinção aqui de como é um, de como é o outro, né? Só para ter uma ideia. Emergência espiritual. As experiências interiores são fluidas, amenas, de fácil integração. Crise de emergência espiritual. As experiências interiores são dinâmicas, né? Imagina. Dissonantes, nem sempre estão ali se combinando, e de difícil integração, ou seja, está um caos dentro da pessoa. É um caos. Então, a crise de emergência espiritual e a emergência espiritual. Um passa para o outro conforme você vai trabalhando. A crise, ela é necessária, ela acontece para que as transformações ocorram. Até que chegue um estado de eu vivi esse despertar e agora estou lidando melhor com a situação. É meio que nesse sentido. Então, elas colocam aqui que as características de um e de outro se confunde com o estado de psicose depressiva, né? Então, elas colocam assim, o estado, essas características, né, do que acontece, porque as pessoas começam a sentir sensação de vazio, nostalgia, melancolia, e isso pode desencadear uma crise depressiva, pode se parecer com uma crise depressiva. E essas características podem atingir o desespero, aguda sensação de abnegação, tendência para autocrítica e autocondenação, que em alguns casos pode levar à convicção de que se trata de um caso perdido ou condenado. Sensação dolorosa de desamparo mental e enfraquecimento da vontade e do autocontrole. Sentimento de desgosto e grande dificuldade para agir. Ou seja, é algo que realmente abala profundamente o ser. Mas essa crise, ela pode resultar em cura emocional e psicossomática, se forem entendidas adequadamente e tratadas como fases difíceis de um processo natural de desenvolvimento, com profundas mudanças positivas na personalidade e na solução de muitos problemas de vida. Então elas colocam algumas sintomáticas, o que pode desencadear. Eu não vou ler, é uma lista bem grande do que elas colocam, mas uma das coisas que elas falam assim, que é dito, né, também embasado pelos autores, que em alguns casos, como por exemplo, experiências próximas da morte, EQM, né, quando muitas pessoas relatam que morreu, mas não morreu, né, que viu o outro lado, voltar dessas experiências. Emergência de memórias de vidas passadas.
E aí eu entro numa questão que é uma opinião minha, tá? Eu acho que é bem complicado você entrar e falar, eu quero saber de vidas passadas apenas por curiosidade, porque é um processo sério, é um procedimento sério, tem que ser feita com pessoas sérias e tem que ser feita porque existe um problema, uma causa ali que precisa ser superada, no caso de traumas, enfim, doenças mesmo, que a imersão em vidas passadas, né, hipnose para se ter acesso a vidas passadas, pode ajudar muito no entendimento do porquê eu ajo assim, por que isso acontece, né? Porque, gente, o problema é sempre nosso. Nós sempre somos os causadores daquilo que a gente, do que nós vivemos de errado, tá? Por mais que, sim, veio de forma externa, internamente a gente atrai aquilo. Quando a gente começa a olhar de uma forma de que eu sou responsável por tudo que eu produzo e por tudo que eu causo, nós começamos a ter ideia de que se eu causo isso, eu posso mudar e trazer outros resultados. Isso é muito importante. Então, assim, nessa questão de memória de vidas passadas, ouvir vídeos pela internet, pelo YouTube, gente, eu não aconselho, sinceramente, porque você pode abrir uma porta que depois é difícil de fechar. Outras características, crises xamânicas, estados de possessão, despertar e percepção extrasensorial, experiência de encontros secretos com UFOs, estados holotrópicos, né? Então, veja quanta coisa pode despertar, né? Fazer com que esse estado de emergência espiritual aflore. Eu acredito que normalmente vai acontecer de forma natural. Mesmo que você não espera por aquilo, mesmo que aquilo te abale, de certa forma aconteceu naturalmente e você vai ter que saber como lidar com a situação, né? Do que você forçar uma situação, né? Como no caso de vidas passadas, ter esse cuidado, eu acho que isso é importante. E daí aqui, desafios no diagnóstico diferencial entre transtornos mentais e emergências espirituais. Elas falam o seguinte: as experiências espiritual e psicótica habitam o espaço onde a razão lógica se mostra fragilizada ou comprometida, e os mecanismos de defesa do ego são quebrados. O conceito de emergência espiritual não nega a seriedade de uma condição psicótica na qual a psique se fragmenta e aspectos violentos e autodestrutivos se manifestam. Ou seja, isso é muito interessante. Quando ocorre esse despertar, significa que você de alguma forma estava fragilizado e isso quebrou o seu ego. Olha que incrível! Quebrou o seu ego. Você se sentiu sem chão. Você foi jogada à lona. Porque normalmente é assim, né, gente? Se não é pelo amor, é pela dor. E normalmente a gente vai pela dor. Só abrindo um parênteses, né? Foi exatamente isso que aconteceu com o meu processo de despertar, a minha emergência, né? As minhas crises de emergência espiritual. Porque eu tinha um conceito sobre mim, então eu me achava uma pessoa muito boa, uma pessoa que assim, seguia as leis, que pagava os meus impostos, eu procuro ajudar o próximo, ser caridosa quando, né, procuro manter educação, enfim, eu sou uma pessoa boa, eu fui colocada à prova no sentido assim, a vida me perguntou, tem certeza? Você é boa mesmo? Então vamos provar? Vamos testar? E aconteceu uma coisa que tirou meu chão. Foi quando eu vi uma outra pessoa que eu não tinha a ideia de que essa pessoa fazia parte de mim. Eu não tinha a ideia de que essa pessoa era eu. Porque até então a gente polariza demais uma pessoa boa e uma pessoa má. A pessoa boa é essa com essas descrições. A pessoa má é aquela que rouba, que mata, que inventa mentiras, que prejudica os outros, que faz N e uma coisas visíveis. Mas não.
Nós temos os dois lados, gente. E eu não tinha me dado, eu não tinha me olhado, não tinha olhado esse outro lado mal, né, dentro de mim. E foi um choque muito grande, porque eu me identifiquei tão fortemente, assim, de forma tão verdadeira, com um sentimento tão negativo, de odiar e de desejar o mal puramente, desejar puramente o mal para uma outra pessoa, que também estava numa situação de vulnerabilidade, porque essa pessoa me tirou o meu conforto. Entende? Então, assim, nesse instante, o meu ego foi quebrado. O meu ego foi quebrado, porque daí eu me vi, aquela pessoa que eu vi, falei assim, gente, eu não sou tão boa quanto eu imaginava que eu fosse. Isso foi um choque pra mim. Foi um choque e eu tive esse abalo. Entrei, sim, numa crise bem difícil de emergência espiritual, mas ao mesmo tempo eu sempre fui muito curiosa em buscar alternativas. Uma das coisas que sempre me ajudou foi a leitura, foram os livros. Então eu sempre procurei estar me informando, buscando informações a respeito daquilo que eu estava sentindo, se outras pessoas sentiam também. Então essa curiosidade, né, e o apoio dos livros foram muito importantes para mim. E foi aí que eu cheguei até a meditação, porque eu falei assim, eu estou surtando de fato, e eu preciso de fazer alguma coisa, e eu cheguei, né? Isso não é aleatório, com certeza tem dedos dos nossos mentores, né? Da minha mentora, dos orientadores que me acompanham, para chegar até esse ponto, porque foi aí onde tudo começou a foi se encaixando, foi um caos organizado. Todo o caos ali, ele começou a se organizar, começou a se encaixar em algum lugar. E o que de fato ajudou tudo isso foram os questionamentos, porque vem muitos questionamentos. E daí eu tinha esse ímpeto de buscar respostas. Isso é importante, né, dentro desse processo. Então, é essa questão da quebra do ego, né? O meu ego foi quebrado, eu fui jogada à lona, vamos dizer assim. A emergência espiritual é considerada um processo intenso e não patológico. Pode ser confundida com depressão ou até mesmo com estados psicóticos, dependendo da sua intensidade. Muitos indivíduos são erroneamente diagnosticados com transtornos mentais. E muitos iniciam um tratamento medicamentoso inadequado que pode desencadear um quadro de dependência e um empobrecimento da personalidade. Então este é o desafio da terapêutica atual, porque os sintomas são muito parecidos, né? Porque não pode se trabalhar tudo misticamente demais, né? Tudo é místico, tudo é espiritual, tudo é transcendente e tudo é clínico, tudo é patológico, tudo é doença, tudo é medicamento. Então tem que haver esse equilíbrio, né? Então este é o desafio, saber diagnosticar se a pessoa está vivendo de fato uma doença patológica ou um processo de transformação profunda. Então, olha o desafio, gente, isso é nova terra. Isso é nova terra. Então, o que é que elas trazem para ter esse olhar, né? Então, aqui, qual que é o título? Emergência espiritual à luz da psicologia transpessoal. Então, a psicologia transpessoal inclui em uma visão antropológica do ser humano a dimensão da espiritualidade com dimensão natural de sua constituição. Dedica-se ao estudo e trabalho com os diferentes estados de consciência e se diferencia das outras linhas da psicologia ao proporcionar para o indivíduo a possibilidade de conectar-se com suas próprias experiências interiores, dando sentido à vida, integrando suas polaridades, transcendendo o ego, vivenciando aquilo que realmente existe através de um processo de autoconhecimento. É preciso que esse profissional tenha esse olhar crítico e que seja diferenciado, porque ele tem que entender que a pessoa que está na frente dele não é somente uma pessoa matéria, carne, corpo, é um espírito.
Isso é nova terra, entende? Então, nós vamos ter que mudar o nosso olhar. Os profissionais terão que mudar o seu olhar também para que nós tenhamos mais sucesso nos tratamentos, até mesmo para que se tenha maior evolução do ser humano. E delas fazem as considerações, o incentivo da escuta ativa, não julgamento e acolhimento do paciente, de forma a facilitar a transformação e elaboração da experiência vivenciada. Por parte, sim, dos profissionais e por parte da própria pessoa, por parte do meio que ela está. Então veja quanto trabalho nós ainda temos, né? Constatou-se ser essencial o conhecimento por parte dos profissionais da saúde, em especial psicólogos e psiquiatras, que além do envolvimento do indivíduo em seu processo de cura, para que haja uma percepção adequada do momento em que ocorre a crise como um processo interno, sem simplesmente projetá-la exteriormente, né? Não é só simplesmente o seu corpo que está reagindo porque dentro de você tem alguma mudança acontecendo. Incrível, gente. E a principal contribuição dessa pesquisa que elas visaram é colaborar para uma maior visibilidade do processo de emergência espiritual no contexto da psicologia transpessoal, buscando ampliar a percepção da sociedade sobre esse processo e minimizar as distorções existentes sobre a relação entre a emergência espiritual e o adoecimento psíquico. Nós precisamos de abrir a nossa mente e não achar simplesmente que nós só estamos adoecendo, mas nós podemos estar evoluindo. E tratar essa evolução como doença é matar o nosso ser internamente, matar esse lado produtivo. Então, por isso que é preciso que nós tenhamos essa mentalidade de que, olha, esses dois lados acontecem. É por isso que nós precisamos de despertar mais no sentido de que, gente, nós não somos só carne, nós também somos espíritos. Se a gente tratar só isso aqui, não vai, né? E quando a gente trata o lado espiritual, o resultado não vai refletir somente aqui e agora, vai refletir pela eternidade, né? Então a gente precisa de realmente ampliar esse conceito, esse lado. E uma coisa que eu achei muito interessante, isso é em nível de curiosidade, é que a Christina Groff, ela fundou um instituto depois desse processo que ela viveu, que dá o acolhimento e suporte de informação, de profissionais, tudo gratuitamente, para pessoas que despertam, que passam por esse processo, por essa crise. Então esse instituto tem um site, eu vou deixar no box de descrição para vocês darem uma olhada. É muito interessante. Então lá tem um botão assim, Help Me. Então se de repente você está passando por um processo muito profundo, tá numa crise de tipo assim, estou ficando louco, desesperado, Help Me. Pode ser que algum profissional entre em contato com você para te dar um auxílio, para te dar um suporte. Então lá nesse site o que você mais vê é informação. Está passando por algum problema? Informação. Este é o primeiro medicamento, gente. É a gente ter cuidado para não se desesperar. Não sei como fazer? Ajude-me, por favor. Então, achei fantástico. Quero até dar uma olhada para ver se a gente tem algum outro modelo aqui no Brasil. Ele é mundial, pelo que eu vi, né? Mas será que a gente tem alguma coisa nesse tipo no Brasil? A gente precisa se acolher, a gente precisa se ouvir, né? E isso é muito bacana. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse compartilhar de ideias, de informações de cunho diferenciado do que nós estamos acostumadas a trazer aqui no canal, mas que é muito importante também para a gente ir trabalhando outras fontes, outras formas de falar, né, outras linguagens, mas que tratam justamente daquilo que nós somos, espíritos em transformação. Então é isso, gente. Eu aguardo vocês no próximo vídeo e até mais.